Olá a todos, meu nome é Bárbara Gutierrez. Atualmente eu sou chefe de redação do IGN Brasil e do Versus Esportes. Eu basicamente entrei na indústria de games escrevendo de forma bem amadora, igual muita gente que já começou também dessa mesma maneira, né? Escrevendo e fazendo conteúdo em blogs ou canais pessoais. Comigo especificamente, quando era adolescente, escrevi algumas coisas, queria escrever mais coisas sobre cultura pop, cultura oriental e games, mas eu não entendia necessariamente que eu poderia entrar nesse mercado, né? Que isso poderia realmente se transformar em uma profissão para mim. Eu só realmente entendi isso em meados de 2015, o que foi muito doido. Eu, na verdade, entrei na faculdade da USP de Letras, Português e Alemão. E na época eu estava me preparando... na época eu estava no intercâmbio em Berlim para melhorar a minha dicção, a minha fala, enfim, os meus conhecimentos da língua alemã. E foi aí que eu comecei a criar conteúdo de forma muito mais constante sobre Dota 2, que era um dos meus jogos favoritos da época. Eu fiz o Last Hit, que era um blog de comunidade entre eu e mais 2 amigos. E o que era para ser só um hobby acabou crescendo. Eu falei para mim mesma, olha, eu gosto disso, acho que tenho interesse nisso, quero investir. E por conta disso, eu fui atrás de diversos lugares onde eu pudesse ser conhecida e conhecer pessoas, né? Fazer contatos. Foi uma festa, lançamento de Heroes of the Storm, que eu fui convidada pelo Daniel Cauano, que é assessor, hoje em dia cuida da parte da comunicação da Blizzard aqui no Brasil. E ele me convidou para esse evento, eu conheci algumas pessoas e isso acabou ocasionando a minha contratação dentro da X5 como assistente de produção de conteúdo. E lá eu compreendi que não só eu gostava de fazer conteúdo sobre games, sobre esportes, né? Como eu principalmente gostava da área da redação. Entendendo isso, eu comecei a falar com todas as redações e pessoas de redação aqui do Brasil, enviei e-mail para todo mundo e foi quando o Thiago Romariz me chamou para conversar. Foi na época em que o Omelete ainda trazia a parte de games dentro de um site só, não era separado entre o Omelete e o The Enemy como é hoje em dia. E eles precisavam de uma pessoa para cobrir esportes eletrônicos. E foi assim que eu entrei oficialmente numa redação, né, que foi no Omelete. E daí em diante foi só alegria, porque eu entrei no IGN Brasil como repórter, depois no UOL Jogos, e aí então eu acabei indo como editora-chefe no Versus, e agora como chefe de redação do IGN Brasil e do Versus também. Já participei de algumas mídias impressas também, mas eu gosto mesmo muito mais do meio digital, principalmente agora. O que eu tenho focado é mais na análise dos números, o que significa que o público gostou desse conteúdo, por que a gente tem que fazer mais disso, por que a gente tem que fazer menos disso, né? É uma área que me encanta demais e é justamente onde eu me vejo. Como eu já disse, atualmente eu sou editora-chefe ou chefe de redação, tanto faz, tanto do IGN Brasil quanto do Versus Esportes. Então eu acabo liderando as 2 equipes editoriais, as 2 redações, e também cuido da parte de social media, de branded content, e acabo cuidando dos assuntos relacionados a vídeos junto com a Jéssica Marques, junto com a Carol Costa. Enfim, é uma discussão ali que nós temos da equipe que é um pouco mais dividida, mas basicamente eu acabo gerenciando essas áreas. Então eu creio que na maior questão do mercado brasileiro é sem dúvida a acessibilidade à tecnologia, e isso eu digo não só em questão financeira, mas também em questão de conhecimento,
né? Porque você tem que introduzir as pessoas à tecnologia, você tem que introduzir as pessoas ao jogar, né? Então tudo isso envolve uma camada muito mais levada a questões socioeconômicas. E junto com isso, nós também temos a questão de que muitas empresas aqui no Brasil, elas ainda são, de certa forma, conservadoras no quesito de investimento. A gente não tem investimentos tão diferentes, criativos e radicais, por assim dizer, aqui no Brasil, como vemos nos Estados Unidos, como vemos às vezes na Europa também, em outros países, na Ásia, enfim. Porque ainda há uma insegurança econômica, né, aqui no Brasil. No lado de esportes, eu creio que a maior dificuldade para o futuro é justamente a profissionalização, né? Querendo ou não, o esporte, ou então as competições de games, eles foram muito popularizados por uma coisa simples. Eles mexem com a paixão, né? O torcer, o gostar tanto de um jogo que você vai e vibra pelo seu jogador profissional, pelo seu time, enfim. Por conta disso, inicialmente, esse mercado, principalmente no Brasil, ele foi construído com a participação de profissionais que não eram especializados, mas que traziam muita paixão. Então não é à toa que hoje nós vemos donos de equipes que investiram naquilo com todo amor, anos e anos de investimento, e que agora estão dando um passo para trás na organização, dando as decisões para executivos do mercado e deixando eles lidarem com o produto que é a organização, que é o clube, né, de esporte. E isso é muito interessante porque nós vemos isso em toda a esfera do esporte. Desde a cobertura, que antes era muito mais realizada por sites amadores, agora sendo realizada por Sport TV, Globo, ESPN. Essa profissionalização desse cenário, ela não vai ser tão rápida quanto nós precisaríamos, por conta de toda essa bagagem passional, por assim dizer, mas é algo que precisa ser feito, né? Vai ser difícil porque mudanças são difíceis em si, mas a profissionalização do esporte eletrônico, ela é mais do que necessária. Acho que é isso. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigada também pelo convite. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me seguir nas minhas redes sociais, @bagutierrez, BAHGUTIERREZ, ou então acompanhar a gente dentro do IGN Brasil e dentro do Versus Esportes, respectivamente em br.ign.com e vs.com.br. Muito obrigada a todos, um beijo e tchau!